Encontra lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4, o verso de número 10 e 11. Primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 10 e verso de número 11. Assim diz o texto: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa nesta manhã, Pai, para meditarmos, Senhor, estudarmos a Tua palavra, ó Pai. Por isso nós te pedimos, te rogamos, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus. Entendido a Tua palavra, Pai, possamos aplicá-la no nosso dia a dia, ó Pai. Por isso nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito nesse instante, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que é que Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos ensina nesses dois versículos da palavra de Deus? Então, é uma palavra pastoral, apostólica, de Pedro às igrejas. A vida na igreja, ela é uma vida de serviço aos outros, ou ao próximo. O texto, ele nos diz, claramente a respeito disso. Do nosso serviço na igreja, do nosso serviço na obra de Deus e no reino de Deus. Hoje, a igreja, ela tem um grande desafio, porque a igreja, ela tem uma grande dificuldade hoje de realizar o trabalho de Deus. Por que que ela tem essa dificuldade? Porque hoje nós temos um pouco envolvimento dos irmãos na obra de Deus. Há poucos irmãos que estão envolvidos na obra de Deus. Existe muito trabalho para ser feito, para ser desenvolvido. Mas essa grande demanda exige a participação de muitas pessoas. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Há pouca participação, há pouco envolvimento dos irmãos na obra de Deus. O comentarista Bruce Chaley, ele diz assim: transformamos o trabalho cristão num esporte de espectadores. O limite do envolvimento do membro comum é quase o mesmo do fã de futebol. Grita muito, querendo ensinar como o jogo deveria ser jogado, mas não contribui com nada além de suas críticas. Na verdade, essa é a realidade. No decorrer dos anos, a igreja ela tem se transformado. A igreja ela tem perdido algumas características. Hoje, o trabalho da igreja, uma grande maioria, ela se concentra mais num trabalho no tempo. Há uma preocupação muito mais em frequentar o templo. Por isso que nós vemos hoje que muitas igrejas, muitos movimentos, ele transforma o culto no seu principal trabalho. Por isso que essa preocupação com que as pessoas estejam. Aí então a preocupação da plástica do culto ser perfeita, de que o ambiente seja agradável para as pessoas, que as poltronas sejam as melhores possíveis, que haja ar-condicionado. Eu receio que um dia a gente vai estar na igreja e vai ter um período que fala, agora
os irmãos vão ser servidos. Aí vai entrar bastante pessoas assim para servir os irmãos, né? Olha, um cafezinho, uma aguinha, né? Para você se sentir muito bem na igreja. Então, a igreja, ela perde a sua principal missão. E ela veio para servir e não para ser servida. O envolvimento da igreja, ela deve ser fora do templo. Por isso ela foi chamada. Por isso ela foi escolhida. Por isso ela foi edificada. Para levar as mensagens de boas novas às pessoas que estão aí fora. Mas nós não queremos ir para fora. Nós queremos que as pessoas venham para a igreja. Venham para a igreja. E que a vida cristã se resuma tão somente no envolvimento das pessoas nesse aspecto da igreja. É importante o culto? O culto é importante. Para isso nós somos criados, para louvar e glorificar ao nosso Deus. Mas nós precisamos entender que precisa existir uma relação diferente. Não é só nessa vertical entre eu e Deus, mas também na horizontal, entre eu e as outras pessoas que estão ao meu redor. E por isso eu fui convocado, por isso eu fui chamado. Mas quando a gente fala de trabalho da igreja, a gente percebe o pouco envolvimento das pessoas. O trabalho cristão, ele tem sido executado por poucas pessoas, por poucos irmãos. E aí vem a pergunta: como resolver este problema? O que devemos fazer para combater tanta ou tamanha omissão por grande parte da igreja que está espalhada sobre a face da terra? O autor, ele diz assim: creio que o melhor caminho é através da conscientização de cada membro da igreja. Esta conscientização se fará com o ensino bíblico acerca do ministério cristão e muita oração. Todos nós fomos chamados para termos um envolvimento, um trabalho. Todos nós fomos chamados para sermos ministros de Cristo, chamado de ministros da nova aliança, conforme nós vemos nos textos bíblicos. E cada irmão tem o seu ministério. Todos nós temos um ministério. E esse ministério, para que serve? Qual é o objetivo desse ministério? O ministério existe para o serviço cristão. Eu não posso me vangloriar do ministério que eu tenho, porque o ministério, ele não é meu. O ministério, ele é de Deus, e ele é concedido pelo Espírito Santo de Deus para o exercício da sua obra, para o exercício do seu trabalho. E, infelizmente, o que nós vemos hoje é que muitas pessoas usam desse ministério, desse dom que Deus deu, para proveito pessoal. Muitos receberam o ministério da música na vida da igreja, para louvar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Mas o que fizeram com esse ministério? Transformaram em um ganho pessoal. Por isso, acabam deixando a igreja e se envolvendo aí na sociedade, gravando CDs, DVDs, ganhando dinheiro com shows. Aquilo que era para ser usado dentro da igreja, que Deus deu para ser usado na igreja, ele deixa de usar em proveito da comunidade cristã e passa a ser em proveito próprio. Às vezes também, muitos têm o dom do ensino, o dom da pregação, e tem muita gente que deixa o trabalho na igreja e passa a exercer esse dom aí fora, também para ganhar dinheiro. Hoje nós vemos muitos que eram grandes pregadores, que hoje estão na sociedade, principalmente nas redes sociais, como o YouTube aí, e outras redes sociais presentes na nossa sociedade hoje, ganham dinheiro. Como? Com pregações de autoajuda e tantas outras coisas. Deixa, então, de usar aquele ministério que foi dado para uso na igreja, na comunidade. E quando eu estou dizendo igreja, não estou dizendo só dentro do templo, mas em todas as áreas de atuação da igreja, e passa a usar em proveito próprio. Para que a gente possa entender isso, para que haja essa conscientização, nós precisamos entender um pouco, em primeiro lugar, o que é a igreja.
Nós estamos estudando isso nas quintas-feiras, lá nos lares, sobre igreja. E a gente tem percebido algumas coisas, porque a noção que nós temos de igreja hoje é uma noção muito deturpada. Nós acreditamos hoje que igreja é o templo, quando na verdade não é o templo. A igreja são as pessoas. Esse é o significado de igreja. Mas nós transformamos o local de reunião na igreja. É comum a gente dizer, vamos à igreja. Quando na verdade a igreja somos nós. A igreja são as pessoas, que no Velho Testamento era chamada de congregação dos filhos de Israel. E hoje é a congregação também daqueles que foram salvos e redimidos por Jesus Cristo, que compõem a igreja. E a igreja, ela está espalhada sobre toda a face da terra. A igreja são todas as pessoas que um dia aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas, se entregaram a Ele, foram batizadas e fazem parte de uma comunidade. Essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela não tem placa. A igreja de Jesus, ela não tem denominação. A igreja de Jesus, ela é única. Ela se expressa hoje, está presente nas denominações. Mas muitas vezes o que nós vemos hoje é que a igreja se transformou, muitas vezes, numa instituição puramente humana. A igreja, ela tem dois aspectos. Ela é tanto divina, porque a igreja ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, como ela é humana, com pessoas. Mas nós não podemos perder que a igreja não é tão somente humana. Muitas vezes nós entendemos que a vontade do homem prevalece, por isso que hoje na igreja, em face à sociedade, os desafios dos dias de hoje, muitas vezes a única regra de fé e prática não é a Bíblia. Muitas igrejas estão sendo geridas conforme as maneiras, as filosofias presentes no gerenciamento de empresas, usando muitas vezes esse tipo, e esquecendo da Bíblia, porque o que determina como a igreja vai funcionar, como a igreja deve ser, o que a igreja deve fazer, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Porque a igreja é uma instituição divina, foi instituída por Jesus. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente permite que certas coisas da sociedade, da filosofia reinante na sociedade, passa a determinar os rumos da igreja. A gente precisa entender que a igreja ela é de Jesus e ela sempre vai ser de Jesus. E é Ele quem dirige a sua igreja, através do Espírito Santo de Deus. É Ele que dá as normas, que dá direção, que dá rumo, que levanta pessoas para o trabalho da igreja. Existe muita coisa boa? Existe, mas existe muita coisa ruim também fora. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa determinadas gestões aí para aplicarmos na igreja. Porque essas gestões, elas são humanas e elas mudam de tempos em tempos. Alguns conceitos de administração de 10 anos atrás hoje não existe mais na vida da igreja. Não existe mais na sociedade, não existe mais nas empresas. E a gente vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então, muitas vezes, a igreja também passa a ser um laboratório de experiências administrativas. E quando nós perdemos o nosso foco, a igreja, ela é de Jesus. Na Bíblia, a igreja é vista essencialmente como a comunhão dos santos, isto é, a reunião dos que são partícipes de Cristo e das bênçãos que nele há. A igreja não é resultado da ação humana. A sua origem, ela é divina. Jesus Cristo afirma: edificarei a minha igreja. Portanto, quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? É Jesus. E hoje, nós vemos algumas denominações no qual ela tem um dono. Ela é uma empresa. E muitas vezes uma empresa familiar, que passa de pai para filho. A condução e a administração da igreja. Ela deixou de ser a igreja de Jesus.
E ela passou a ser a igreja de determinado missionário, de determinado pastor, hoje muito em voga, muito na moda, né? O apóstolo fulano de tal. Agora, não satisfeito com apóstolo, aí nós já temos aí apóstolas, não satisfeitos, há uma grande denominação, já que o seu líder já passou por tudo, foi pastor, foi bispo, foi apóstolo, agora ele é chamado de sumo sacerdote. Então daqui a pouco acho que ele vai ser semideus, né? E se Deus bobear, ele toma até o lugar de Deus. Então a gente percebe como que as coisas estão acontecendo e como estão correndo nos nossos dias de hoje. Então a igreja, ela é de Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. Jesus Cristo é o proprietário e o edificador da igreja. E nós precisamos resgatar isso. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma igreja muito forte, muito grande lá no Nordeste, que teve lá uma eleição para a diretoria da igreja. E as cenas são chocantes, porque houve um quebra-pau na igreja, cadeira voou, muita gente apanhou. E a gente fica imaginando, mas espera aí, a igreja não é de Jesus? Qual a credibilidade nessa igreja que fica pregando amor, falando, mas a briga pelo poder foi tão grande que chegou a vias de fato. Imagina isso para o evangelho, que escândalo para o evangelho. Mas o que? É a briga pelo poder. Na realidade, a igreja, ela é de Jesus e ela sempre vai ser a igreja de Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes prevalece a vontade do homem e não prevalece a vontade de Deus. Por isso, cuidado, quando nós estamos reunidos, quando nós estamos falando de igreja, quando nós estamos numa reunião administrativa, a gente jamais pode se esquecer de pedir a orientação de Deus, para que a vontade de Deus prevaleça. Não a vontade do homem, não a vontade do coração humano, não aquilo que você quer que seja. E também a gente tem que tomar cuidado para que determinadas pessoas, né, às vezes com a sua personalidade, queiram tomar conta da igreja de Deus, que não é a igreja de Deus. E o que nós vamos aprender na lição de hoje do Ministério Pastoral é que todos nós somos servos de Deus. Independente da função que nós exercemos na igreja, nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Nós estamos envolvidos na obra de Deus como servos de Deus. A comunhão da igreja é produzida e mantida pela presença e pela ação permanente do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que deve permanecer na vida da igreja. É Ele quem orienta a igreja. É Ele que determina os caminhos que a igreja deve tomar, as atitudes que a igreja deve tomar. Por isso nós temos que estar atentos à ação do Espírito Santo na vida da igreja. Não anularmos, não extinguirmos a ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Por isso que é necessária muita oração nas tomadas de decisões. Decisões que devem ser decisões muito conscientes, para que no futuro isso não se mostre algo que, ao invés de ajudar a vida da igreja, de edificar a vida da igreja, venha trazer trauma, venha trazer decepção. E isso a gente abre um parênteses hoje, porque está muito sério o problema na igreja atual. Por mais que a gente olhe a situação, é muito evidente que existe mais pessoas saindo da igreja do que entrando na igreja. Por quê? Porque existe uma legião de pessoas decepcionadas com a igreja. Porque muitas pessoas estão sendo vítimas de abuso na vida da igreja. Abuso espiritual, abuso emocional e outras formas de abusos que estão presentes. Há uma doutrina satânica e diabólica que, graças a Deus, hoje tem sido muito combatida, que é aquela doutrina da cobertura espiritual. Eu estou sobre a cobertura espiritual de tal pessoa, de tal pastor, de tal pastor. Mentira! Você só está sobre a cobertura espiritual de Jesus. Ele é o supremo pastor. Você não pode estar sobre a cobertura de um ser humano, mas sim de Deus.
E esse ser humano que é um pastor, que é um apóstolo, que é um bispo, ele também deve estar sob a cobertura de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Porque ele veio para pastorear, não para ser um ditador dentro da igreja, mas para alguém que serve a igreja através do seu ministério. Por isso que a gente tem que ter muita educação, a gente tem que ter muito amor com o trato para com as pessoas, porque muitas pessoas estão deixando a igreja justamente por isso. Para ser maltratado, eu fico lá onde eu estava mesmo. Eu venho para a igreja achando que eu vou encontrar amor, mas o que eu encontro na igreja? Preconceito, ódio, acepção de pessoas e tantas outras coisas. Então a igreja precisa estar debaixo da cobertura espiritual de Jesus. E demonstrarmos o amor verdadeiro. Não o amor falso, não o amor fingido, como a Bíblia muitas vezes denuncia na vida da igreja. Nós somos chamados para ser servos de Jesus. E nós precisamos encontrar na igreja um ambiente acolhedor, um ambiente que realmente venha restaurar as nossas vidas, principalmente para quem está chegando hoje, que vem muitas vezes ferido, vem machucado, vem com tantos traumas, tantos problemas, e ele tem que encontrar aqui algo diferente, algo que vai mudar a vida dele, não algo que vai ferir mais. Há um livro aí, você está acabando de ler esse livro, que fala sobre o abuso emocional, de como ele é usado na igreja, e muitas vezes a gente não percebe. Por isso que é importante que a gente tenha em mente esse nosso comportamento, que a gente reavalie o nosso comportamento, para que aquilo que a gente esteja fazendo na vida da igreja, para aquilo que a gente esteja ministrando, para aquilo que a gente esteja pregando, ele seja algo que faça bem ao coração daquele que está ouvindo, e não faça mal. Por isso, essa importância. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravos, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um Espírito. A igreja é o povo de Deus. No Antigo Testamento, Deus distingue Israel das outras nações, chamando-as de meu povo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Êxodo 3:7. O próprio Deus passa a ser conhecido como Deus de Israel. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo 5:1. A identidade de Israel baseava-se na relação especial que mantinham com Deus. Então Deus levantou um povo para ser um povo seu, exclusivamente seu. O povo de Deus, o povo que era tratado por Deus. Muitas vezes era um povo, Deus chamava a atenção, que Deus corrigia, mas era um povo amado por Deus. E toda a aflição daquele povo, Deus viu, ouviu, e Deus interveio na história desse povo, trazendo libertação. No Novo Testamento, esse conceito ganha estabilidade e dimensão em Jesus Cristo. O povo de Deus ganha identidade. Lá em Mateus, capítulo 1, verso 21, falando a respeito do nascimento de Jesus, o texto diz: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Essa é a visão. Jesus veio para salvar, para curar, para restaurar, para transformar a vida das pessoas. Independente de ser israelita ou não, o povo de Deus é formado por todos aqueles que estão em Cristo. Nós vemos essa afirmação lá em Efésios, capítulo 2, verso 11 e 22, em Tito, capítulo 2, verso 14, e no texto que nós lemos: vós sim, que antes erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós somos alvo da misericórdia de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos amou, porque Deus nos chamou. Porque Deus viu a nossa condição de ser humano totalmente longe dos desígnios de Deus. E Ele nos chamou para isso. E há 3 ideias básicas que estão ligadas a esse conteúdo. Primeiro, o povo de Deus é um povo escolhido.
Esse conceito ele precisa estar presente, porque nós somos escolhidos por Deus. A igreja é uma comunidade de pessoas escolhidas pelo próprio Deus. Moisés afirmou: o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 6:6. E no Novo Testamento, na carta de Pedro: vós, porém, sois raça eleita. Nós somos escolhidos de Deus. Você se sente alguém que foi escolhido por Deus? Quando você olha essa situação que nós enfrentamos hoje, a sociedade que nós vivemos, você já parou para dar graças a Deus, para louvar, para glorificar a Deus, porque você teve o privilégio de ser escolhido por Deus? Olha a situação. Se você não tivesse aqui hoje, se você não tivesse recebido essa graça maravilhosa de ter nascido num lar evangélico, do qual seus pais, seus avós lhe ensinaram, se você não tivesse nunca ouvido de alguém que chegou e falasse do evangelho, como seria a sua vida hoje? Aonde você estaria hoje? Qual seria a situação que você se encontraria? E pela graça de Deus nós estamos aqui hoje. Mas muitas pessoas nesse exato momento não estão vivendo dessa forma. Muitas pessoas estão vivendo em desespero. Muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades, por grandes lutas. E não tem a quem recorrer. E falta esse conhecimento. Por isso da nossa responsabilidade de estarmos buscando, de estarmos falando, de estarmos compartilhando do amor de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? É bonito a gente falar: está perecendo. Mas você não tem responsabilidade? Eu não tenho responsabilidade. Eu tenho muita responsabilidade. Mas muitas vezes a omissão ela fala mais alto. A falta de envolvimento fala mais alto. Pois não, Elídio? Oi? Sim. Sim. O grande diferencial é exatamente isso. Entre todos nós vamos passar por problemas, por dificuldades. Todos nós passamos por tribulação. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Todo mundo fica doente. Todo mundo perde ente querido. Todo mundo tem os seus problemas, tem suas dificuldades. Eu acho que ninguém é isento. Todos nós estamos aqui nessa manhã. Se dessemos a oportunidade para cada um, eu acho que ninguém diz assim: eu não tenho problema nenhum, minha vida é um mar de... Eu não tenho nenhum. Todos nós temos os seus problemas. Mas a diferença é de como nós encaramos os problemas. Porque a partir do momento que você tem Cristo, você não enfrenta o problema sozinho. Você sabe que Deus está sempre com você, sempre do seu lado, sempre te orientando, sempre te socorrendo. Por isso que nós oramos, nós buscamos a presença de Deus. Nós vemos isso na torre de oração. As pessoas vão lá e colocam seus problemas, colocam suas dificuldades. E a gente fica imaginando aqueles que não têm um Deus para socorrer, que não tem um irmão para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de uma oração. Então é a grande diferença. Mas imagina aquele que não tem ninguém, o desespero. Por isso que muitos aí acabam até mesmo tirando sua própria vida, pela falta de conhecer a realidade. E aí a gente já entra num outro grande problema da igreja hoje. A igreja no afã de crescer. A igreja no afã de ser uma entidade. Olha, eu vou dizer até empresa. Que quer lucro. Ela não está interessada no coração das pessoas. Ela está interessada no dízimos e nas ofertas das pessoas. Por isso vem um falso evangelho. Vem para a igreja que todos os seus problemas serão resolvidos. É verdade? Não é verdade. Você está cansado de ser pobre? Vem para a igreja que você vai ficar rico.
você vai conseguir mansão, você vai conseguir carro importado, você vai conseguir tudo que você imaginar. Isso é um falso evangelho. Hã? Exatamente, essas expressões, né? Vai ser cabeça. E aí vem aquelas histórias, né, daqueles pregadores, né? Ah, eu profetizo sobre a sua vida, eu determino na sua vida. Não, nós não podemos nunca imaginar que as coisas possam ser dessa forma e acontecer dessa forma. A igreja, ela é a igreja de Jesus. E nós não podemos vender um falso evangelho. Nós devemos dizer a verdade para as pessoas. Olha, você vai ter problema? Você vai continuar tendo problema. Ah, se eu vim para a igreja, eu nunca vou ficar doente? Não, você vai ficar doente em algum momento. Você vai ter algum problema. Mas o problema é que você não vai estar sozinho. Além de você ter a ajuda do alto, você tem a ajuda do irmão que está do teu lado, que não vai te abandonar, que vai te ajudar, que vai caminhar junto com você. Porque a gente tem que ter essa visão de que na igreja, uns ajudam os outros. Nós não podemos ser uma igreja individualista, mesquinha. E o que acontece muitas vezes, que nós percebemos na igreja hoje, nessas grandes igrejas é isso. Ninguém conhece ninguém. Ninguém sabe de ninguém. Você entra e você vai embora do mesmo jeito. Você não recebe nada, nenhuma solidariedade, nenhum ombro amigo. Ninguém te estende as mãos, ninguém sabe dos seus problemas e das suas dificuldades. E a igreja precisa entender que ela tem essa função de estar ajudando a vida das pessoas. O próprio Deus passa a ser conhecido como Deus de Israel. E no Novo Testamento, esse conceito ganha estabilidade e dimensão em Jesus Cristo. Esse povo que é escolhido por Deus, essa comunidade, também, além de ser escolhido, esse povo foi chamado por Deus. Há uma doutrina bíblica chamada de doutrina da vocação eficaz. Você foi chamado por Deus. Você foi vocacionado por Deus. Nós ouvimos o chamado de Deus para as nossas vidas. E quando Deus chama, nós só temos duas respostas para Deus: sim ou não. Nós temos que ter essa consciência de que foi Deus que nos chamou. O chamado de Deus é a essência do conceito neotestamentário sobre a igreja. Significa a comunidade daqueles que foram chamados e reunidos em Cristo. Mateus 16, 18. E Paulo também, lá em Romanos 8,30, ele fala: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Então, o povo de Deus é um povo escolhido, o povo de Deus é um povo chamado, e o povo de Deus é um povo comprometido. Deus e o seu povo estão comprometidos através da aliança da graça. Por meio dessa aliança e de seu sacrifício, Jesus introduziu cada crente na presença imediata de Deus, transformando-o em sacerdote a Deus. Esta comunhão com Deus dispensa a mediação de qualquer outro cristão ou casta sacerdotal. Sob a nova aliança, cada cristão está capacitado para cumprir as funções sacerdotais. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes. Apocalipse 5, 9 e 10. Então, em segundo lugar, nós temos o sacerdócio dos crentes. Cada pessoa, cada irmão, cada irmã que faz parte da igreja foi chamada por Deus para exercer um ministério. Eu fui chamado por Deus para exercer o ministério e cada um de nós aqui na igreja foi chamado por Deus para exercer um ministério. Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício,
fez de seus seguidores sacerdotes de Deus, isto é, pessoas cujo serviço Deus aceita. Aquele quem nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Isso nós chamamos de sacerdócio universal dos crentes. Deus não faz separação entre clero e laicato. Não existe essa separação. Nós vemos hoje que existem muitas igrejas que fazem a separação entre o clero, que são os sacerdotes, que são os líderes, e o povo, que é o laicato. Mas Deus não faz isso, porque todos nós somos sacerdotes. A diferença, a gente precisa entender que na igreja não existe hierarquia. Pastor, presbítero, diácono, não existe isso, porque todos nós somos iguais na igreja. Todos nós somos sacerdotes. O que existe são funções diferentes na vida da igreja. Pastor é uma função, presbítero é uma função, diácono é uma função. Todos nós temos uma função na vida da igreja. Uma função, ela não é maior do que a outra. Elas estão todas niveladas, elas são todas iguais. Elas são diferentes, atuam de formas diferentes, mas um não pode sobrepor o outro. O presbítero não pode ser maior do que o diácono, ele é igual, apenas a função é diferente. Mas todos têm o mesmo sacerdócio, todos foram eleitos, escolhidos para o serviço de Deus na vida da igreja. Todos são sacerdotes, pois não há diferença de identidade entre os crentes. Assim, uma distinção de papel, na maneira que cada um serve ao outro. Mas quais são os sacrifícios oferecidos pelos cristãos no exercício do seu ministério? Então, nós apresentamos sacrifícios espirituais, que é a nossa vida devocional, a nossa vida de intimidade com Deus, a nossa vida de estudo da palavra de Deus, a nossa vida de oração, que nós consagramos a Deus. Também o nosso sacrifício de louvor, nós louvamos e glorificamos a Deus. Como nós louvamos a Deus? Somente com as nossas vozes? Somente com os nossos instrumentos musicais? Não, nós louvamos a Deus com a nossa vida. A nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus. Aonde quer que nós estejamos, nós precisamos louvar a Deus. Eu me lembro que existia um cântico antigo, que a gente cantava com as crianças, Cuidado do pezinho onde pisa. Porque aonde você pisar, você tem que estar louvando a Deus. Mas tem determinados lugares que a gente pisa e não dá para louvar a Deus. Por isso esse nosso cuidado com a nossa vida de louvor e adoração a Deus. É terra santa, É terra santa. E a gente precisa ter essa noção de louvor e adoração a Deus. Em todos os aspectos das nossas vidas, é de louvor e adoração a Deus. Ah, mas o crente ele não pode ter seu momento de lazer? Ele pode e deve ter seu momento de lazer. Mas ele tem que entender que tudo aquilo é para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus. Eu não posso ter uma vida dupla, na igreja ser de uma forma e lá fora ser de outra forma. Preciso entender que aonde quer que nós estejamos, nós estamos dando testemunho da nossa fé, do nosso amor e do nosso envolvimento com Cristo. Também é um sacrifício do trabalho pelo próximo. Eu preciso me sacrificar pelo próximo. Eu preciso estar preocupado com o meu próximo. Faça um exercício. Quando você vê a lista das pessoas que pedem oração, tenta entrar naquelas vidas. Tenta sentir um pouco do que aquelas vidas estão sentindo. A gente ora, mas muitas vezes a gente não sente o que aquelas pessoas estão sentindo. Às vezes a gente até menospreza. Mas é um pedidinho assim. Todas as vezes está na tua oração pedindo a mesma coisa. Mas para quem está sentindo, para quem está passando, é um problema sério. E ele busca em Deus, busca nos irmãos essa oração. Ele conta com as orações dos irmãos. É por isso que ele colocou seu nome ali. É por isso que ele fez aquele pedido. Então nós precisamos estar realmente, naquele momento ali, sentindo as dores daquela pessoa que
sabendo que ela necessita. O emocional, exatamente. Sim. Sim. E também o sacrifício da nossa vida como oferta a Deus. Nós ofertamos a nossa vida a Deus. Ofertamos a nossa vida a Deus. E o homem tem sido tão mesquinho. A gente vive num momento assim de tanto corre-corre, que torna-se até difícil as pessoas se ofertarem a Deus. As coisas do dia a dia. Eu me lembro bem da parábola do semeador. Acho que a gente vive nesses dias de hoje. Quando as coisas, os espinhos, as coisas do dia a dia, ele vai nos sufocando. E muitas vezes a gente já não tem tempo mais para nada. A gente não tem tempo mais para se dedicar a Deus. E a gente, por outro lado, a gente também vê hoje que tem uma igreja muito ativista. Tem igreja que tem trabalho todos os dias. E quer que os irmãos estejam todos os dias presentes. O irmão não tem mais tempo para a família, o irmão não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para lazer. E a gente vê que na igreja, reflete na igreja depois, né? Pessoas frustradas, pessoas, né, aí transtornadas, pessoas aí com tantos problemas. Então a igreja precisa dosar essa questão. Lá em Eclesiásticos diz que tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo. Então, quando nós separamos o nosso tempo a Deus, nós devemos dar a Deus. Mas nós não podemos esquecer do nosso irmão. Também estarmos aí trabalhando, e também a nossa vida deve ser uma vida de oferta a Deus. Em terceiro lugar, o ministério pessoal. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Pedro ensina, primeiro, a vida na igreja é uma vida de serviço aos outros. Se nós estamos na igreja, se nós ouvimos o chamado de Deus, nós falamos sim, nós estamos envolvidos na igreja. Então a vida na igreja é uma vida de serviço aos outros. Jesus disse, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Segundo, cada cristão foi capacitado individualmente para o serviço. Todos nós fomos capacitados. Todos nós. Todos nós fomos capacitados por Deus. Recebemos de Deus as ferramentas para o exercício do ministério. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, segundo Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Em terceiro, cada crente é um mordomo. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Então, nós estamos na igreja para servir aos outros. Por isso Deus nos capacitou para isso. Deus nos deu ferramentas para estarmos aí no seu trabalho. E nós estamos na igreja como mordomos. Somos mordomos de Deus. É a doutrina da mordomia. E assim, para a gente estar caminhando para o final, a graça de Deus ela é multiforme. Deus distribui os dons de maneira multiforme, sempre que houver necessidade no serviço da igreja. Os dons, eles sempre vão estar presentes na vida da igreja, conforme a necessidade da igreja. Conforme a igreja vai se desenvolvendo, ela vai precisando de dons. E Deus vai dando esses dons. E precisamos entender que os dons não são das pessoas, os dons ele é de Deus. E é dado conforme as necessidades da igreja. Deus distribui os dons de maneira multiforme, sempre que houver necessidade no serviço da igreja. E aí nós temos uma distinção entre dons. Primeiro, que esses dons eles são funcionais. Nós temos na igreja, né? E Pedro aqui no texto, ele classificou aqui nesse texto
em duas categorias. Primeiro, o dom de comunicação, dons de comunicação. O que é dons de comunicação? É o dom da pregação, é o dom do ensino, é o dom do aconselhamento e dons de serviço. O que é dons de serviço? É o dom da contribuição. A contribuição, ela é um dom de Deus. É um dom da misericórdia, você exercer misericórdia para com as pessoas, você ajudar as pessoas. Todos nós precisamos ter essa função diaconal na vida da igreja, não é só os diáconos, mas esse dom de servir as pessoas e ajudar as pessoas. E o objetivo de todos os dons, de todos os ministérios na igreja, que a gente vai estar estudando agora nos próximos domingos, o objetivo final é a glória de Deus. Tudo que fazemos na igreja é para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. A gente tem que tomar muito cuidado com a autopromoção, sabendo que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Por isso que de tempos em tempos a gente tem que analisar a nossa vida. O que eu estou fazendo é para a glória de Deus ou é para a minha glória? Se está fazendo para a minha glória, eu tenho que rever, resgatar esses princípios e fazer tudo para a glória de Deus. Por isso que a gente sempre procura fazer o melhor, porque é para a glória de Deus. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, que nessa jornada que a gente está iniciando hoje, de estudo dos ministérios, que a gente possa redescobrir qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Qual é o ministério que Deus colocou na minha vida? Qual é o dom que Deus te deu? Sim. Sim. E só aproveitando, né? A gente está falando em dons e serviços. E a igreja tem suas necessidades. Hoje, por exemplo, nós temos uma necessidade muito grande na escola dominical. Nós estamos precisando de professores para crianças. Então, se você tem esse ministério, se você tem esse dom, se coloque à disposição. Venha fazer parte, porque a igreja precisa, a igreja necessita. Nós tivemos uma reunião nessa semana e nós temos a necessidade de professores para crianças. Então, se você sentiu o desejo no seu coração, que você tem esse dom, você tem esse chamado, é só procurar a Ivone, que é superintendente da escola dominical, conversar com ela, porque tem trabalho para ser feito. E nós precisamos de gente, de irmãos nessa área na vida da igreja. Né? Sabemos que também tem muitos homens aí que têm dons, né? Para trabalhar com crianças. Nós estamos vendo o Pércio, está trabalhando com crianças à noite. Nós temos pessoas trabalhando com crianças. Então, nós precisamos de gente para o ministério. A seara, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. A gente necessita de pessoas para trabalhar na vida da igreja. Que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã. Nós vamos encerrar nesse instante com uma oração para que passarmos já imediatamente para o nosso irmão, que é o secretário da Escola Dominical. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos que passamos aqui, Pai. O Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Pai, e despertando a igreja para trabalhar os ministérios que são necessários para a edificação da tua igreja, Senhor. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém.